E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América. Recapitulando, na nossa última aula a gente finalizou, o tema Independência da América Espanhola. E para tal, a gente falou um pouco sobre como que se deu a política externa, na América Espanhola no pós-independência e como que isso foi trabalhado dentro da perspectiva conceitual e tal. Mais especificamente, a gente estava falando, dentre outras coisas, sobre o surgimento do conceito América Latina, em que a gente estava falando sobre o texto do Rubens Torres Martinez. Esse camarada faz um apanhado todo aí do que foi esse conceito, do que foi o surgimento dessa ideia. E ele vai pontuar, que esse conceito foi um tanto trabalhado aí no século XX, Ele cita aí autores que tratam esse conceito aí, como o Leopoldo Zéia, o Haupe Dong, são pensadores aí, Mariátegui, são historiadores aí conceituados, filósofos também, que estão refletindo sobre essa nova ideia, criando aí uma noção de unidade que transcende, inclusive, o conceito que a gente trabalhou e explorou até agora, que é de América Espanhola. Quando a gente fala de América Latina, trata-se de um conceito que também abarca a nós, que temos colonização portuguesa, e também os franceses, porque todos esses países têm uma ascendência linguística latina. E isso coloca as discussões teóricas no estado de coisas que até então não existia. Antes existia a ideia de América Espanhola apenas, que dava uma noção de identidade muito profunda entre aqueles que nos colonizaram, e os colonizados. Quando você fala em América Latina, você fala sobre todo um conjunto de coisas que transcende a ideia de que você foi colonizado por um determinado país. Isso dá uma ruptura, E por isso esse conceito foi explorado, inclusive na época da independência, por personalidades históricas importantes, como Simão Bolívar, e o Sarmiento, que se tornou presidente da Argentina, que também era intelectual. Então, o conceito de América Latina, ele tem esse significado, ele já é apropriado pelas pessoas aqui do continente, porque eles percebem que isso rompe aquele laço mais imediato que tinha entre Espanha e os espanhóis que vieram para cá. Isso legitima o discurso que tem que romper, que tem que criar-se uma coisa nova, Então esse conceito ele é muito usado desde quando ele surgiu, praticamente. Esse conceito ele surge aí na década de 1850, diferentemente do que se fala comumente, surge pela reflexão de alguns autores que viviam aqui na América. Só que a versão mais famosa desse conceito foi a versão dada por Chevalier, que é um intelectual francês, muito reputado, muito importante do tempo, e que viveu na época do governo de Napoleão III, que é uma figura muito importante também para a gente refletir sobre esse momento histórico. A partir do momento que os espanhóis tem uma crise dinástica lá por conta do Napoleão I, que é parente desse Napoleão aí, e isso vai dar um start para os processos de emancipação da América Espanhola. O Napoleão III, vendo que depois da independência quem estava aqui continuava lutando ainda e precisava de apoios externos, Napoleão III tem uma ideia muito ousada, digamos assim, de criar um império francês na América, coisa que nunca existiu até então. Eles até conseguiram conquistar um território bastante significativo ali hoje é o Canadá, nos Estados Unidos, depois perdeu em guerra para os ingleses,
E depois teve a colônia do Haiti, que foi um fracasso danado. Mas Napoleão III, que era um cara que era um civil que se coroou monarca, né? Ele incorpora esses valores conservadores, né? De monarquia e religiosidade, e ele se coloca como se estivesse embebido de uma missão civilizadora, unindo todos os latinos que comungam da mesma crença espiritual, o catolicismo. E ele cria uma polarização entre essa América Latina, que até então não tinha quase nenhuma representatividade dos franceses, em oposição à outra América, que é a América anglo-saxã, que se difere desta, dentre outras coisas, principalmente, talvez, pela religiosidade. Eles são protestantes e o pessoal aqui da América Latina é católico. Então, ele parte dessa ideia que é retomada aí no século XX por Samuel Huntington, com o livro Choque de Civilizações, de guerra cultural. Somos os católicos contra os protestantes. E eu, Napoleão III, francês, vou liderar essa galera e vou poder mandar neles. Mais ou menos essa que é a missão dele. Só que isso não funciona lá muito bem, assim. Foi um fiasco as intervenções que ele teve, que a França teve aqui na América, tal. Mas no campo conceitual essa ideia pegou. As pessoas que tentavam fazer independência aqui na América, como eu disse, como Bolívar, eles usaram esse argumento para falar: nós somos outra coisa, nós não somos Espanha. E esse conceito, ele, digamos que ele se consolida e ele se torna mais importante ainda que a ideia de América Ibérica, que trabalhou até agora, né? Até aí, já nos acréscimos do segundo tempo, a gente sempre falou de América Ibérica. Essa ideia ela cai por terra agora, e o que vai ser usado como hegemônico é a América Latina, apesar da gente não se considerar lá muito latino, né, de virar as costas para a América Espanhola. Essa ideia que é a hegemônica hoje em dia, alguns intelectuais brasileiros inclusive utilizam, né? Você também vai ver isso na cultura, né? Você vai ver lá, por exemplo, na música, referências à nossa latinidade. Você vai ver também dentro intelectuais, alguns estudos nesse sentido. Então, o projeto do Napoleão, se ele não foi bem sucedido, ele ajuda a consolidar uma ideia que surge aqui, que cria uma unidade para a América Católica. Eles são preocupados com o inimigo. Que inimigo é esse? Os Estados Unidos, que surge como uma grande potência. E eles se auto-intitulam americanos, não é por acaso. Eles se achavam mesmo a América. E surge lá, com a doutrina Monroe, né, que vocês viram também no texto lá, a ideia de que a América é para os americanos e quem manda naquilo tudo lá são os USA. E aí surge essa ideia de imperialismo, de opressão e tal. E o conceito de América Latina é usado como uma forma de resistência ante essa opressão, ou suposta opressão, que a parte da América Latina, né, a parte do sul da América e também a América Central, sofre, ou supostamente sofreria, em relação à América do Norte. Então é mais ou menos essa que é a pegada, né, do texto que a gente leu, com um agravante, né? O autor ele pondera, né, que esse conceito não dá conta de tudo, porque os índios e os africanos, eles não são latinos. Embora até culturalmente eles acabam sendo absorvidos por ideias que eram hegemônicas aqui, criando um todo só, eles não são latinos. Esse conceito não pega bem em alguns lugares, majoritariamente indígenas, por exemplo. Um outro texto que a gente trabalhou também, um pedacinho dele, é um texto do Eduardo Galeano, que é o clássico Veias Abertas da América Latina. Esse fragmento do texto chama-se Por que Nunca Seremos Felizes?, em que ele diz, o Bolívar, que por conta da influência da Inglaterra, que era muito forte,
aqui na América Espanhola. Isso tudo dificultava enormemente os anseios que ele tinha junto com San Martín de criar uma grande América. E na esteira disso, o Galiano diz que o mesmo vai acontecer posteriormente com a interferência dos Estados Unidos, em que interesses locais vão sobressair em relação aos interesses coletivos. Isso se deve aos interesses econômicos assentados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, segundo Galiano, que fala de uma perspectiva marxista. Então, segundo o autor, a América Espanhola quebra em vários países, porque toda hora os caras estão interferindo. E vamos supor assim, numa vila que tem uma relação muito direta com a Inglaterra, os caras se abstêm, passam a ser contra a ideia de unidade, já que eles estão ganhando muito dinheiro com essa relação com outra potência. Bom, acho que basicamente é isso que eu tinha para falar, pessoal. Aí se encontra quarta-feira. Até mais. Tchau.